Olha, planejar uma viagem, especialmente para vários países, é uma tarefa complexa, né? A gente passa horas e horas na internet. Mas e se uma inteligência artificial pudesse fazer todo esse trabalho pesado? A Sucesso SP foi lá e testou exatamente isso. Vamos mergulhar nessa análise para ver se o plano, que no papel era perfeito, sobreviveu ao mundo real. A grande questão é essa. Será que a inteligência artificial consegue mesmo planejar a viagem perfeita? A promessa de um roteiro impecável, sem estresse, criado por uma máquina, é tentadora. Mas a teoria se sustenta na prática? É isso que a gente vai descobrir. Bom, vamos entender como esse experimento foi feito. A coisa toda começou com a tentativa bem ambiciosa do Vladimir Borgonov. Ele usou um único comando, um super prompt, para planejar uma viagem de férias por nada mais nada menos que 4 países da Europa. E quando a gente fala em super prompt, não é exagero. A base de tudo foi um documento de 26 páginas entregue ao ChatGPT. 26 páginas. Dá para ter uma ideia do nível de detalhe e da complexidade que a IA teve que mastigar para criar esse plano. E aqui a coisa fica muito inteligente. Em vez de só jogar um pedido para uma IA, o método foi criar uma equipe virtual. Pensa só, um agente especialista em logística, outro focado só em gastronomia, um terceiro em turismo. Cada um recebeu suas próprias regras. E a instrução final foi bem clara. Ok, agora conversem entre si e me entreguem um plano final colaborativo. E para garantir que os resultados fossem úteis de verdade, e claro, para evitar as famosas alucinações da IA, o Vladimir colocou umas regras bem específicas. Coisas como, se você não sabe, apenas diga não sei, ou a exigência de dados concretos como endereços e sites para cada sugestão. Isso foi fundamental para a qualidade do que veio depois. E o resultado de todo esse cuidado? Bom, no papel, a IA entregou a perfeição. Um roteiro tão detalhado, tão minucioso, que parecia totalmente à prova de falhas. Vamos dar uma olhada nisso. A precisão chegava a ser assustadora. O plano dividiu o dia em blocos de 30 minutos. 11h30, deslocamento. Meio-dia, chegada. Esse nível de exatidão é o que prepara o terreno para o que vem a seguir. O choque com o mundo real. E o que a IA entregou foi algo realmente completo. Não eram só as atividades, eram os detalhes logísticos, sabe? Nomes de estações de metrô, custos, tempo de viagem, até contatos de emergência e farmácias próximas de cada lugar. Era de fato um roteiro que parecia infalível. E aqui que a história muda de tom. É o momento em que o plano digital, todo certinho, todo organizado, dá de cara com o caos imprevisível e, por que não, maravilhoso da vida real. E essa comparação ilustra a situação perfeitamente. O plano dizia, pegue o trem no horário tal. A vida real trouxe uma greve em Paris. O plano sugeria um passeio ao ar livre. A realidade, uma tempestade. Uma visita rápida ao museu? Impossível com uma fila gigantesca. E claro, a variável que nenhum algoritmo consegue prever. Uma neta de 2 anos que opera no seu próprio fuso horário. Essa frase do Ladinho resume tudo. A precisão da vida real não está em seguir um cronograma, mas sim na nossa capacidade de adaptação. E essa flexibilidade, bom, isso é algo que a rigidez do plano tecnológico simplesmente não conseguiu prever. Certo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A experiência toda redefine o papel da IA. Ela deixa de ser vista como um oráculo infalível e passa a ser uma outra coisa. Vamos ver o quê? A conclusão é genial. A IA funciona melhor como um copiloto. A analogia que eles usaram foi de um estagiário de alto nível. Pensa bem, ele cria uma base de pesquisa incrível, organiza tudo, mas é o toque humano, é a nossa capacidade de improvisar e sentir o momento que pilota a viagem de verdade. Então, resumindo as lições práticas, a IA é um ponto de partida fantástico, mas não um roteiro engessado. A precisão dela impressiona, mas não é para confiar cegamente. A capacidade humana de improviso é insubstituível. E um ponto curioso, a IA foi ótima em lidar com restrições negativas, tipo os lugares que eles pediam para não visitar. E é importante a gente lembrar do ritmo que as coisas estão mudando. A tecnologia, como ele diz, evolui numa velocidade quântica. As limitações que a gente vê hoje podem muito bem não existir amanhã, o que torna essa parceria entre humanos e máquinas algo cada vez mais dinâmico. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a evolução é tão rápida assim, qual é o próximo passo dessa parceria? Onde termina a capacidade da máquina de se adaptar e onde começa o papel, talvez eterno, da nossa intuição humana? Fica aí pra gente pensar.
Essa análise foi baseada no estudo de caso apresentado por Vladimir Borgonovi para a Sucesso SP. Fica a lição: se a IA é a copiloto, quem está no comando da viagem é sempre a aventura. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!